O sol estava inclemente naquela tarde, e eu sabia que Daniel, como qualquer garoto de 10 anos, não resistiria à ideia de mergulhar na piscina. Eu observei enquanto ele se preparava, vestindo sua roupa de banho e segurando a toalha como se fosse um escudo. Por mais que fosse corajoso, meu filho sempre parecia carregar o peso de se sentir deslocado. Talvez fosse coisa de mãe, mas eu sabia ler aquele olhar de ansiedade que ele tentava esconder. Ele me deu um sorriso tímido antes de sair pela porta. Vai ficar tudo bem, eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Desde que nos mudamos para aquele condomínio luxuoso, um lugar que deveria significar segurança e conforto, Daniel parecia lutar contra uma sensação invisível de não pertencimento. Eu via isso em como ele andava cabisbaixo pelas áreas comuns, tentando não chamar atenção, como se pedisse desculpas por existir. Depois que ele saiu, me aproximei da janela da sala, de onde eu podia enxergar a piscina. Ele chegou lá devagar, tentando não se destacar entre os grupos de crianças que já brincavam na água. Daniel colocou a toalha em uma espreguiçadeira distante, como se precisasse conquistar seu lugar aos poucos. Eu o vi mergulhar com aquele jeito calmo e gracioso que sempre me encantou. A água o acolheu, e, por um momento, ele parecia ser apenas mais uma criança se divertindo. Mas o ambiente ao redor me preocupava. Observei as outras pessoas, os cochichos, os olhares rápidos. Especialmente Laura, que estava sentada perto da piscina com um grupo de mulheres. Conhecia aquela mulher o suficiente para saber que qualquer coisa fora do que ela considerava normal era motivo para críticas ou fofocas. E eu sabia que, para ela, Daniel representava algo que ela não compreendia e, talvez, nem quisesse compreender. Eu vi meu filho sair da água e se sentar na borda da piscina. Ele parecia absorvido em seus pensamentos, mas algo na postura dele me dizia que não estava confortável. O que será que estava passando pela cabeça do meu pequeno? Eu sabia que ele queria apenas pertencer, fazer parte daquele mundo que tantas vezes o fazia sentir como um intruso. Minha mente girava enquanto eu observava a cena. Parte de mim queria descer até lá, ficar ao lado dele e protegê-lo de qualquer comentário maldoso. Mas eu também sabia que Daniel precisava aprender a se posicionar, encontrar seu lugar naquele espaço, mesmo que isso significasse enfrentar dificuldades. Um aperto no coração me fez hesitar. E se, mais uma vez, ele tivesse que lidar com a crueldade do mundo? Eu estava na cozinha quando ouvi meu telefone vibrar sobre a bancada. Era uma mensagem no grupo do condomínio. Confusão na piscina. Um menino foi barrado. Alguém conhece? Meu coração apertou antes mesmo de eu terminar de ler. Corri para a janela, tentando encontrar Daniel entre as pessoas lá embaixo, mas tudo o que consegui enxergar foi um pequeno tumulto se formando ao redor da piscina. Desci as escadas quase tropeçando nos próprios pés. A cada passo, minha mente era invadida por cenários que eu não queria imaginar. Quando cheguei à área da piscina, vi Daniel parado no centro da confusão, com os olhos arregalados e o rosto avermelhado. Laura estava diante dele, com aquele tom de superioridade que sempre me incomodava. Eu exijo que você diga quem é sua mãe ou onde você mora, ela dizia, com as mãos na cintura, enquanto várias pessoas ao redor apenas observavam. Daniel, coitado, parecia congelado. Ele tentou falar algo, mas ela o interrompeu, apontando o dedo para ele como se fosse um criminoso. Ele não pode estar aqui. Não o vi em nenhuma reunião de moradores, e, sinceramente, duvido que seja um residente. Eu moro aqui, Daniel disse, em um fio de voz. Mas Laura deu uma risada curta e sarcástica. Morar aqui? Sério? Você acha que engana quem, garoto? Algo em mim ferveu. As palavras dela eram mais do que uma acusação, eram um ataque direto à dignidade do meu filho. Mas, ao invés de intervir imediatamente, eu fiquei ali, observando, sentindo a raiva se acumular. Queria ver até onde ela iria. Os outros moradores continuavam quietos, fingindo que não era problema deles. Algumas crianças riam baixinho, e isso parecia perfurar o coração do meu filho mais do que as palavras de Laura. Ele deu um passo para trás, visivelmente desconfortável, mas ainda assim tentou se manter firme.
Minha mãe é a Helena. Eu moro no bloco C, no terceiro andar. Por um momento, Laura hesitou. O nome pareceu soar familiar para ela, mas, em vez de recuar, ela continuou com o ataque. Se você realmente mora aqui, onde está sua mãe? Por que está sozinho aqui? Sabe o que parece? Que você entrou aqui sem permissão. Eu não aguentava mais assistir. Respirei fundo, tentando conter a fúria que ameaçava transbordar, e comecei a andar em direção à piscina. Laura não fazia ideia de quem estava prestes a enfrentá-la, mas logo descobriria. Eu desci em direção à piscina com passos firmes, tentando manter a calma enquanto meu coração batia acelerado. Daniel estava ali, parado no meio de todos, cercado por olhares de julgamento. A mulher que o confrontava, Laura, gesticulava com exagero, como se estivesse lidando com algo muito sério. Posso ajudar em alguma coisa aqui? Minha voz ecoou firme, cortando o murmúrio ao redor. Os olhos de Laura se voltaram para mim, inicialmente confusos, mas logo moldados em uma expressão de desagrado. Ela me olhou de cima a baixo, como se já tivesse me julgado antes mesmo de saber quem eu era. Ah, finalmente a responsável apareceu, disse ela, com aquele tom de falsa superioridade. Seu filho estava aqui na piscina sem supervisão. Eu não sabia que crianças de fora podiam usar as instalações. Eu respirei fundo, tentando conter a indignação que ameaçava explodir. Abaixei-me ao lado de Daniel, segurei a mão dele e olhei nos olhos dele, que agora estavam marejados. Você está bem, meu amor? Perguntei, ignorando Laura por um momento. Ele assentiu levemente, mas não conseguia esconder a tristeza. Levantando-me, encarei Laura. Primeiro, meu filho não precisa de supervisão porque ele sabe muito bem como se comportar. E segundo, ele não é de fora. Nós moramos aqui. No bloco C, terceiro andar. Laura hesitou por um momento, mas não demorou para recuperar o tom presunçoso. Ah, eu não sabia. Só estava preocupada com a segurança do condomínio, entende? Qualquer um pode entrar e usar as instalações se não estivermos atentos. Qualquer um? Perguntei, estreitando os olhos. Ou será que você só questiona as crianças que não se parecem com os seus filhos, Laura? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia, mas não me arrependi. Os murmúrios ao redor aumentaram, e alguns moradores começaram a se afastar, visivelmente desconfortáveis com o rumo da conversa. Laura tentou recuar, esboçando um sorriso tenso. Não, não foi isso que eu quis dizer. Foi apenas um mal-entendido. Foi mesmo? Dei um passo à frente, mantendo meu olhar fixo no dela. Porque, pelo que eu entendi, você humilhou o meu filho diante de todo mundo, sem sequer se dar ao trabalho de verificar os fatos. Você sabia que ele estava dizendo a verdade, mas preferiu tratá-lo como se não pertencesse a este lugar. Laura abriu a boca para responder, mas eu ergui a mão para silenciá-la. Eu sou Helena, mãe do Daniel, e juíza federal especializada em casos de discriminação. Se acha que isso vai passar sem consequências, está muito enganada. Ela ficou pálida, visivelmente desconcertada, enquanto eu segurava a mão de Daniel e nos afastávamos da piscina. Meus passos eram firmes, mas por dentro eu sentia uma mistura de tristeza e raiva. O silêncio ao nosso redor era ensurdecedor. Eu sabia que não tinha acabado ali. Algo precisava ser feito para que Daniel nunca mais passasse por isso, e eu faria acontecer. No dia seguinte, a tensão no condomínio era quase palpável. Desde cedo, notei olhares curiosos e sussurros entre os moradores enquanto caminhava pelo hall com Daniel. O grupo que costumava se reunir perto da recepção mal disfarçava suas conversas. Laura, claro, não estava à vista, mas a energia no ar deixava claro que o episódio da piscina tinha se espalhado. Enquanto Daniel subia para o apartamento, sentei-me no lounge próximo à entrada. Eu precisava observar, sentir o clima antes de agir. Logo, percebi que os moradores estavam divididos. Alguns me lançavam olhares de apoio, com leves acenos de cabeça, enquanto outros desviavam o olhar rapidamente. Não demorou muito para que uma vizinha, Marta, se aproximasse.
Helena, eu fiquei sabendo do que aconteceu ontem na piscina. Foi terrível. Laura passou dos limites, ela começou, baixando a voz como se temesse que alguém pudesse ouvir. Mas você sabe como é. Muita gente aqui prefere não se envolver. Não se envolver é escolher um lado, Marta, respondi, com um tom mais duro do que eu pretendia. E, nesse caso, não escolher o lado certo significa compactuar com o errado. Ela ficou visivelmente desconfortável, mas não respondeu. Era sempre assim, as pessoas reconheciam o problema, mas raramente tinham coragem de agir. A falta de posicionamento claro era exatamente o que permitia que pessoas como Laura continuassem com seus comportamentos abusivos. Decidi investigar mais. Entrei no grupo de mensagens do condomínio, onde vi que as discussões estavam fervendo. Alguns moradores claramente apoiavam Laura, justificando sua atitude com comentários como "ela só queria garantir a segurança" ou "não dá para saber quem realmente mora aqui". Mas outros começaram a questionar, porque ela não verificou antes de acusar. Isso não foi um mal-entendido, foi preconceito. À tarde, enquanto analisava documentos no meu escritório, recebi uma mensagem do síndico. Ele pediu para marcar uma reunião para discutir a crescente tensão entre os moradores. Não era surpresa. Eu sabia que Laura tentaria se defender publicamente, e também sabia que essa seria minha oportunidade. Ao cair da noite, saí para dar uma volta com Daniel. Passamos pela piscina, que agora estava vazia, silenciosa, como se fosse uma cena de um crime que todos queriam esquecer. Mas eu não esqueceria. Olhei para ele, que segurava minha mão com firmeza, e prometi a mim mesma que ninguém mais faria meu filho se sentir daquela forma. Minha mente já estava trabalhando em estratégias. Não era apenas sobre Laura. Era sobre toda a cultura do condomínio, onde o silêncio era uma arma tão perigosa quanto as palavras preconceituosas. Essa luta era maior do que eu imaginava, mas, como sempre, eu estava disposta a enfrentá-la, não apenas por Daniel, mas por todas as crianças que poderiam estar na mesma posição. Depois de muito pensar, decidi que era o momento certo para voltar à piscina com Daniel. Ele estava hesitante, suas mãos suavam na minha, mas eu sabia que precisávamos enfrentar aquilo juntos. A atmosfera no condomínio não parecia ter mudado, os olhares julgadores ainda estavam ali, prontos para nos acompanhar a cada passo. Assim que chegamos, o ambiente ficou mais silencioso. As crianças continuavam brincando na água, mas os adultos ao redor se entreolhavam, como se tivessem antecipado nossa chegada. Laura estava lá, com seu inseparável grupo de amigas. Sentada sob um guarda-sol, ela nos observou de canto de olho, o desconforto visível mesmo à distância. Escolhi uma espreguiçadeira próxima à piscina e ajeitei a toalha com calma, enquanto Daniel permanecia ao meu lado, tentando se esconder atrás de mim. Você está comigo, filho. Não tem por que ter medo, sussurrei, apertando levemente sua mão. Ele assentiu, mas ainda parecia inseguro. Laura se levantou, ajustando o vestido de praia como se estivesse se preparando para um desfile, e veio em nossa direção com aquele sorriso falso que ela achava encantador. Helena, que bom te ver por aqui, começou, sua voz carregada de uma falsa cordialidade. Espero que não tenha ficado nenhum mal-entendido sobre ontem. Eu só estava preocupada com a segurança das crianças. Mal-entendido? Sorri de forma controlada, sem desviar o olhar. Eu não chamaria humilhar uma criança publicamente de mal-entendido, Laura. Minha voz não precisou ser alta para que as pessoas ao redor parassem o que estavam fazendo e prestassem atenção. Laura piscou algumas vezes, tentando manter a compostura. Helena, vamos com calma. Foi uma confusão. Eu não sabia que ele era seu filho. Se soubesse, claro que teria agido de outra forma. Ah, então o problema não era a presença dele, mas o fato de ele ser meu filho? Retruquei, cruzando os braços. Curioso como você só questiona certas pessoas. Já vi outras crianças aqui sozinhas e nunca ouvi você levantar a voz para elas. O silêncio ao redor se tornou quase ensurdecedor. Os poucos moradores que haviam se afastado começaram a se aproximar, atraídos pela tensão do momento.
Laura parecia desconcertada, mas ainda tentou um sorriso tenso. Helena, acho que você está exagerando. Não foi nada pessoal. Não foi pessoal para você, rebati, sem hesitar. Mas foi para o meu filho, que saiu daqui humilhado por algo que ele nunca deveria ter enfrentado. E agora, Laura? Como você vai corrigir isso? Ela gaguejou algo incompreensível antes de recuar, claramente incomodada com a atenção que a discussão estava recebendo. Segurei a mão de Daniel e o levei até a borda da piscina, ajudando-o a entrar na água. Vai nadar, meu amor. Isso aqui também é seu, disse, enquanto ele mergulhava. O silêncio foi substituído por murmúrios entre os moradores, mas eu não me importava. Minha presença ali não era apenas por Daniel, era para que todos vissem que não aceitaríamos mais o preconceito escondido sob desculpas fracas. Depois daquele dia na piscina, a tensão no condomínio atingiu um novo patamar. Laura parecia mais distante, evitando cruzar comigo sempre que possível. Mas o ambiente continuava carregado, e eu sabia que ainda havia muito a ser feito. Enquanto organizava meus pensamentos, recebi um convite inesperado. Uma reunião do Conselho de Moradores seria realizada naquela semana. Era a oportunidade perfeita para enfrentar o problema de frente. No dia da reunião, vesti algo que transmitisse autoridade e serenidade. Daniel ficou em casa, distraído com seus livros, enquanto eu me preparava para o que sabia que seria uma batalha. Ao chegar ao salão do condomínio, percebi que muitos moradores já estavam lá. O murmúrio era constante, e eu sabia que grande parte da conversa girava em torno do incidente na piscina. Sentei-me no fundo, observando como Laura conversava animadamente com alguns moradores próximos. Ela parecia relaxada, confiante de que sua posição social e suas conexões a protegeriam de qualquer consequência. Mas eu estava pronta para virar o jogo. A reunião começou com assuntos cotidianos, como manutenção do jardim e novas regras para o uso do salão de festas. Mas, quando chegou o momento de discutir problemas recentes de convivência, todos os olhares se voltaram para mim. Levantei-me lentamente, com o coração batendo forte, mas determinada a manter o controle. Eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu recentemente na piscina, comecei, olhando diretamente para Laura. Meu filho foi humilhado publicamente, acusado de ser alguém que não pertence a este condomínio, apenas por causa de sua aparência. Isso não foi apenas um mal-entendido. Foi preconceito. E isso é inaceitável. O salão ficou em silêncio, exceto por um ou outro suspiro surpreso. Laura cruzou os braços, tentando manter a postura. Helena, você está exagerando. Foi um equívoco. Eu já expliquei isso. Não, Laura, respondi com firmeza. Você não explicou nada. Você agiu com base em preconceitos, sem nem ao menos verificar os fatos. Isso diz muito sobre como você e, infelizmente, muitos outros aqui enxergam quem não se encaixa em seus padrões. Alguns moradores começaram a murmurar, visivelmente incomodados com a situação. Aproveitei o momento para continuar. Deixem-me esclarecer algo, eu sou a proprietária de uma das maiores unidades deste condomínio. Sou juíza federal e passei a vida inteira lidando com casos de discriminação. Eu sei reconhecer preconceito quando o vejo. E se acham que esse tipo de comportamento vai passar despercebido, estão enganados. Laura abriu a boca para responder, mas foi interrompida por Marta, a mesma vizinha que antes hesitava em tomar partido. Helena tem razão. Eu estava lá e vi como Laura tratou o menino. Foi humilhante. Outros começaram a balançar a cabeça em concordância, enquanto Laura ficava visivelmente desconfortável. Eu finalizei: este condomínio não pode ser um lugar onde preconceito e exclusão sejam tolerados. Se queremos uma comunidade de verdade, precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes. Isso começa aqui e agora. Saí da reunião com a sensação de dever cumprido, mas sabendo que ainda havia um longo caminho pela frente. Laura não reagiu publicamente, mas sua postura já não era a mesma. A mudança estava começando, e eu estava pronta para liderá-la. Os dias seguintes à reunião trouxeram um clima diferente ao condomínio.
Alguns moradores começaram a me cumprimentar com respeito renovado, enquanto outros, claramente desconfortáveis com o que fora exposto, desviavam o olhar. Laura, por outro lado, havia se recolhido ao seu círculo de amigas mais próximas, evitando qualquer interação direta comigo. Mas eu sabia que havia mais por trás daquela postura altiva. Decidi investigar. Conversando discretamente com Marta e outros moradores mais antigos, descobri que Laura tinha um histórico de comportamentos semelhantes. Ela já havia confrontado funcionários do condomínio sem motivo aparente, em diversas ocasiões, tratara com desdém qualquer pessoa que, aos olhos dela, parecia não pertencer. Isso não era novo. Era um padrão. Você sabia que ela teve problemas em outro condomínio antes de vir para cá? Marta me perguntou durante uma conversa no café. Ouvi dizer que teve que sair porque alguns moradores a denunciaram por discriminação. Claro, ninguém comenta isso abertamente. Isso me deu a direção de que eu precisava. Passei algumas noites pesquisando nos arquivos de tribunais locais e, com algum esforço, encontrei registros relacionados ao nome de Laura. Ela havia sido processada por comentários racistas em um evento social, um caso que terminou em um acordo judicial. Embora o processo não fosse amplamente conhecido, era claro que Laura tinha um passado que preferia manter escondido. Com essas informações, me preparei para a próxima etapa. Não se tratava de expor Laura publicamente apenas por vingança, mas de usar a verdade para trazer conscientização à comunidade. Eu acreditava que, para mudar a cultura do condomínio, todos precisavam entender que comportamentos como os dela tinham consequências. Durante uma nova reunião comunitária, solicitei a palavra novamente. Antes de iniciarmos os tópicos do dia, gostaria de abordar algo importante, comecei, segurando a atenção de todos no salão. Laura já estava visivelmente desconfortável, ajustando-se em sua cadeira. Recentemente, mencionei que preconceito não deveria ser tolerado em nossa comunidade. Hoje, trago um exemplo que ilustra exatamente por que precisamos ter responsabilidade com nossas palavras e ações. Eu respirei fundo, sentindo o peso do momento. Descobri que não é a primeira vez que a senhora Laura esteve envolvida em incidentes semelhantes. Houve um caso registrado anteriormente relacionado à discriminação racial. Isso não é um ataque pessoal, mas um alerta de que comportamentos assim precisam ser questionados. O salão ficou em silêncio absoluto. Alguns moradores pareciam chocados, enquanto outros, que provavelmente já conheciam os rumores, olhavam para Laura com expressões de reprovação. Ela tentou reagir, mas suas palavras saíram vacilantes. Helena, isso foi há muito tempo. Não tem nada a ver com o que aconteceu aqui. Tem tudo a ver, respondi, sem alterar meu tom. Mostra um padrão que não pode mais ser ignorado. Não estou aqui para julgá-la apenas pelo passado, Laura, mas para garantir que o futuro desta comunidade seja diferente. Após a reunião, percebi que o muro de apoio em torno de Laura estava começando a desmoronar. Alguns moradores se aproximaram para me agradecer pela coragem de falar, enquanto outros murmuravam, refletindo sobre o que haviam acabado de ouvir. O silêncio de Laura, por outro lado, dizia mais do que qualquer palavra. Eu sabia que a batalha ainda não estava completamente vencida, mas a verdade havia sido exposta, e isso era um passo crucial para a mudança. Com a verdade exposta, o ambiente no condomínio começou a mudar. Não foi de uma hora para outra, mas percebi que muitos moradores começaram a refletir sobre suas atitudes. Era como se as palavras ditas na reunião tivessem plantado uma semente de questionamento coletivo. No entanto, eu sabia que apenas expor o problema não era suficiente. Era preciso criar um espaço onde as pessoas pudessem se conectar e, mais importante, aprender. Foi então que decidi organizar um evento inclusivo. A ideia surgiu enquanto eu assistia Daniel brincando no parquinho. Ele parecia mais à vontade, mas ainda havia uma barreira, uma hesitação que só quem já sofreu discriminação pode entender. O evento seria um espaço para os moradores se conhecerem de verdade, sem as divisões invisíveis que tantos de nós criamos. Enviei convites pelo grupo do condomínio, explicando que seria um dia de atividades para adultos e crianças, com jogos, música e uma mesa redonda para discutir convivência e respeito.
Para minha surpresa, muitas pessoas responderam positivamente. Alguns, claro, provavelmente iriam apenas por curiosidade, mas já era um começo. No dia do evento, o salão estava decorado com cores vibrantes, e a piscina era o ponto central das atividades infantis. Daniel estava animado, ajudando a organizar os brinquedos e os lanches. Ele até sorriu para algumas das crianças que antes o evitavam, o que aqueceu meu coração. Aos poucos, os moradores começaram a chegar, alguns tímidos, outros mais à vontade. Laura apareceu, mas manteve-se à margem, observando de longe. Notei seu desconforto, mas decidi não confrontá-la. A presença dela ali já era uma pequena vitória. Enquanto as crianças corriam pelo salão, organizei a mesa redonda, onde convidei alguns moradores para compartilhar suas histórias. O momento mais emocionante foi quando Marta, sempre discreta, tomou a palavra. Eu moro aqui há muitos anos, ela começou, sua voz hesitante, mas cheia de sinceridade. E confesso que nunca pensei muito sobre como trato as pessoas ao meu redor. Mas ver o que aconteceu com Daniel e ouvir as palavras da Helena me fizeram perceber que, às vezes, o silêncio também é uma forma de conivência. E eu quero mudar isso. Houve um silêncio profundo antes que os aplausos começassem, tímidos no início, mas logo enchendo o salão. Aquele momento marcou o início de algo maior. Outras pessoas começaram a compartilhar suas experiências, algumas admitindo preconceitos que nem sabiam que tinham. Foi uma catarse coletiva, uma quebra das barreiras que nos separavam. No final do evento, enquanto arrumávamos tudo, Daniel se aproximou de mim com um sorriso no rosto. Foi legal, mãe. Acho que fiz alguns amigos hoje. Meu coração transbordou de alegria. Ele estava começando a encontrar seu lugar, e eu sabia que o trabalho que começamos ali seria apenas o início de uma comunidade mais unida. Após o evento, a atmosfera no condomínio continuou a mudar. O que antes era uma comunidade indiferente, dividida por preconceitos silenciosos, agora parecia estar despertando para uma nova realidade. Porém, não para Laura. Ela, que antes reinava como uma figura central nos círculos sociais, começou a sentir o isolamento. Seus sorrisos forçados e tentativas de retomar o controle da narrativa não enganavam mais ninguém. As pessoas passaram a evitar suas reuniões e cochichos habituais, preferindo conversas mais abertas e encontros no espaço comunitário, onde novas amizades estavam surgindo. Era como se o evento tivesse rompido uma barreira invisível, permitindo que os moradores enxergassem o verdadeiro impacto de suas ações, ou da falta delas. Certa tarde, enquanto eu voltava do mercado, encontrei Laura no elevador. Seu olhar vacilou quando me viu, mas ela tentou manter a postura. Helena, eu queria falar com você, começou, com um tom que tentava soar casual. Pois não, Laura, respondi, mantendo minha expressão neutra. Ela hesitou, ajustando a bolsa no ombro como se isso lhe desse alguma segurança. Eu só queria dizer que, talvez as coisas tenham saído um pouco do controle. Não era minha intenção criar problemas. Acho que fomos todos mal interpretados, ela disse, evitando me encarar diretamente. Mal interpretados? Perguntei, arqueando a sobrancelha. Laura, as suas palavras foram claras. Não há mal-entendido quando alguém humilha uma criança na frente de todos. O que houve foi preconceito, e agora as pessoas estão finalmente percebendo isso. Ela não respondeu imediatamente. O silêncio no elevador parecia um julgamento silencioso. Quando as portas se abriram, Laura saiu apressada, murmurando algo que soava como um "tenha um bom dia". Mas eu sabia que, por dentro, ela estava lutando para aceitar a nova dinâmica do condomínio. Com o passar das semanas, as consequências se tornaram mais evidentes. Os eventos que ela costumava organizar foram desmarcados por falta de interesse. Suas amigas mais próximas começaram a se distanciar, talvez temendo ser associadas ao comportamento dela. Aos poucos, Laura se tornou uma figura isolada, quase irrelevante no ambiente que antes controlava com tanta confiança. Eu não sentia satisfação em vê-la nessa situação, mas sabia que era necessário. A exclusão que ela enfrentava agora não era motivada por ódio ou preconceito,
mas por uma comunidade que finalmente havia decidido não tolerar mais seus atos. Era o reflexo de suas próprias ações voltando para ela. Certa manhã, ao passar pela piscina, notei Laura sentada sozinha, observando as crianças brincarem. Ela parecia perdida em pensamentos, uma sombra da mulher altiva que outrora dominava o espaço. Daniel corria ao redor com seus novos amigos, rindo e aproveitando cada momento. Aquela cena me trouxe uma mistura de sentimentos. Por um lado, eu sabia que ainda havia muito a fazer para mudar a mentalidade de outras pessoas no condomínio. Por outro, era impossível não sentir um pequeno alívio ao ver que meu filho, finalmente, podia se sentir em casa. Na vida, as diferenças nos desafiam a olhar além de nossas crenças e preconceitos. A história de Helena e Daniel nos lembra que a luta contra a discriminação não é apenas individual, mas também coletiva. Cada gesto, cada palavra, pode construir ou destruir uma ponte para uma sociedade mais inclusiva. E você, como teria agido nessa situação? Enfrentaria a injustiça ou permaneceria em silêncio? Refletir sobre isso é o primeiro passo para nos tornarmos agentes de mudança. Clique no vídeo que está na tela para continuar essa emocionante jornada de autoconhecimento e reflexão. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras que vão tocar seu coração e trazer novas perspectivas para a vida. Nos vemos na próxima história.